Olá! A partir de agora você fica com Nossa História, uma produção da TV Câmara em parceria com o Museu Histórico Municipal Tuani Toledo. No programa de hoje, você irá conhecer um pouco mais sobre a história da Catedral Metropolitana, que é um patrimônio histórico de nossa cidade. Mas o que é patrimônio histórico? E por que o nome Catedral? Confira agora no nosso quadro Você Sabia? Patrimônio histórico são prédios, construções e monumentos antigos que têm um valor histórico e arquitetônico, e que, por lei, tem sua estrutura preservada. Os patrimônios históricos podem ser inventariados e tombados. Os tombados devem ter sua fachada preservada, e qualquer alteração precisa de aprovação do Conselho de Políticas Culturais e Patrimoniais, formado pela Prefeitura e população. Catedral é o templo religioso onde existe a cátedra, ou cadeira pontifícia, sede de uma diocese, cujo superior é o bispo, cardeal ou cardeal arcebispo. No nosso quadro de entrevistas de hoje, teremos a presença do cônego Edson Oriolo, que atualmente foi nomeado bispo auxiliar da cidade de Belo Horizonte e que irá nos contar qual a importância da catedral como um bem tombado e os detalhes de sua estrutura. A história desse templo e da cidade se confundem, pois no início do século XIX, todo povoado tinha em seu centro uma igreja. Em 6 de novembro de 1810, o povoado foi elevado à categoria de freguesia, tendo como seu primeiro pároco o padre José Bento Ferreira de Melo. A primeira capela foi demolida em fins de 1849 e no ano seguinte teve início as obras da nova matriz, atrás da antiga. A matriz, concluída em 1857, sofreu modificações para sua elevação à catedral no início do século XX, quando foi criada a Diocese de Pouso Alegre. Um nome merecedor de destaque na história desse templo foi Padre José Paulino, que lutou com afinco para que Pouso Alegre se desmembrasse das dioceses de Mariana e de São Paulo. No dia 8 de setembro de 1899, instalou-se solenemente o Seminário Menor em Pouso Alegre, que funcionava em uma chácara adquirida por Padre José Paulino, onde hoje funciona o 14º GAC. E em 4 de agosto de 1900, através de um decreto do Vaticano, foi criada a Diocese de Pouso Alegre, que constituía a região denominada Sul de Minas. De acordo com o Almanaque de Pouso Alegre de 1900, a antiga catedral era um templo vasto e de sólida construção, sem grandes trabalhos artísticos ou mesmo unidade arquitetônica. Foi feita aos poucos, tendo suas obras interrompidas várias vezes por faltas de recurso. O seu interior, porém, era suntuoso, com vastas escadas de madeira artisticamente trabalhadas e com arcos vistosos e bem acabados, além de um altar central bem ornamentado. Nessa época, os padres eram enterrados no chão da igreja. Padre José Bento foi um dos que foram enterrados neste local. A antiga catedral começou a ser demolida no final da década de 40, para dar espaço ao templo que hoje conhecemos, maior e mais moderno. A última missa na antiga catedral foi celebrada no dia 19 de junho de 1949. Durante a edificação da nova catedral, foram realizadas diversas campanhas e quermesses com o objetivo de angariar fundos para as obras. A primeira celebração na igreja, ainda em construção, foi realizada no dia 6 de abril de 1952, sendo presidida pelo Monsenhor Otaviano Lamaneres.
Um ano depois, a catedral recebeu a visita de Juscelino Kubitschek de Oliveira, que na época era governador de Minas. No dia 23 de setembro de 1962, na Catedral Metropolitana, aconteceu a instalação canônica da Arquidiocese de Pouso Alegre, com a posse do seu primeiro arcebispo, Dom José D'Angelo Neto. A cerimônia de sagração e bênção da nova catedral totalmente construída aconteceu no dia 3 de agosto de 1980. A atual estrutura da igreja conta com uma cripta em seu subsolo, onde estão enterrados alguns bispos de Pouso Alegre. Hoje em dia, ela tem passado por reformas, recebendo novas tonalidades de cores, destacando assim detalhes que por muitos anos passaram desapercebidos. Vamos conhecer agora quais foram os bispos e arcebispos que fizeram parte da nossa história. Dom João Batista Correia Neri, primeiro bispo, de 1901 a 1908. Dom Antônio Augusto de Assis, segundo bispo, de 1909 a 1916. Dom Otávio Chagas de Miranda, terceiro bispo, de 1916 a 1959. Dom Oscar de Oliveira, bispo auxiliar de 1954 a 1960. Dom José D'Angelo Neto, quarto bispo e primeiro arcebispo, de 1960 a 1990. Dom João Bosco Oliver de Faria, bispo auxiliar de 1987 a 1991. Dom João Bergese, quinto bispo e segundo arcebispo, de 1991 a 1996. Dom Ricardo Pedro Chaves, sexto bispo e terceiro arcebispo, de 1996 a 2014. Dom José Francisco Rezende Dias, bispo auxiliar de 2001 a 2005. Dom José Luiz Magela Delgado, sétimo bispo e quarto arcebispo, a partir de 2015. E aí, pessoal, vocês estão gostando da nossa história de hoje? Eu vou para um breve intervalo e volto já já. Fique com a gente! Em 2015, a TV Câmara apresenta uma nova programação, com muito mais participação popular e interatividade com você. A cobertura diária das ações do Legislativo, a transmissão ao vivo de todas as sessões ordinárias, extraordinárias e solenes, as ações da ouvidoria do Legislativo, novos programas com as atividades do Museu Histórico e também da Escola do Legislativo, reportagens na rua com a cobertura dos principais fatos e notícias que interferem no dia a dia da população. TV Câmara 2015, levando o Legislativo até você. Reina profunda quietude no ar, no horizonte não há só lugar de um novo dia que surge em Pouso Alegre. O dia está por vir, o dia está por vir, um novo
Olá! Gostaria de fazer um convite especial a você. Trata-se da 13ª edição da Semana Nacional de Museus, que acontece em todo o Brasil de 18 a 24 de maio de 2015. Museus para uma sociedade sustentável. Este é o tema proposto pelo IBRAM, Instituto Brasileiro de Museus, para que cada instituição desenvolva atividades a partir de sua realidade. O Museu Histórico Municipal Tony Toledo entra nessa empreitada com atividades para todos os tipos de público e desenvolve atividades como palestras, caça aos tesouros históricos, exposições e muitas outras atividades. Confira agora a programação completa para a nossa 13ª Semana Nacional de Museus. Dia 18 de maio, às 19 horas, abertura solene. Apresentação com o grupo Sou PA do Espaço de Dança Ivan Felipe. E inauguração do Memorial Alexandre de Araújo, idealizador do Museu Histórico Municipal Tony Toledo. Teremos também a abertura oficial da exposição do Núcleo de Economia Solidária, que acontecerá todos os dias na Galeria de Artes Ricardo Galvão. De 19 a 21 de maio, às 14 horas, teremos visita lúdica para as crianças com a equipe em palco, com a participação especial do professor Paco. Dia 19 de maio, às 9 horas, teremos a palestra O Trabalho Desenvolvido pela Polícia Ambiental com o Tenente Alvinho e o trabalho desenvolvido com os escoteiros na região. No dia 20 de maio, às 9 horas, programa Rádio Balangandã, com a participação da Índia Potira Mandu. Às 19 horas, teremos duas palestras. A primeira, Resíduos Sólidos Urbanos, a importância dos catadores na busca da sustentabilidade, com Maria Raimunda Rodrigues, da Acampa. A segunda palestra será Os Recursos Hídricos nos Espaços Urbanos e Rurais, Aspectos Socioeconômicos e a Necessidade de Planejamento Ambiental na Bacia do Sapucaí, com o professor Alexandre, do IF Sul de Minas. No dia 21 de maio, às 9 horas da manhã, o programa Rádio Balangandã, novamente com a participação da Índia Potira Mandu. Às 19h30, teremos as palestras Sustentabilidade e o Turismo com o Circuito Turístico Serras Verdes do Sul de Minas, representado pelo consultor Mário Batista da Silva Filho. Uma outra palestra, Sustentabilidade e Empreendimentos Hoteleiros, com a participação do Hotel Parque dos Sonhos, indicado e premiado pelo Senai e Guia 4 Rodas, pelo reconhecimento de suas práticas. No dia 22 de maio, às 9 horas, teremos a palestra Sustentabilidade e as Águas de Pouso Alegre. Às 14 horas, visita guiada para a melhor idade. Às 15, contação de causos para a melhor idade com Antônio Célio Rios de Andrade. Às 19 horas, encontro Movimento Laranja, Cultura do Cuidar, com Sabrina Moraes e Júlia Lopes. Às 20 horas, bate-papo com os membros da Escola do Legislativo sobre sua visão da sustentabilidade, com os membros Mônica Franco, Fábio Wembel e Lucas Sajorato. Dia 23 de maio, das 9 às 16, dia de visitação livre. Às 14 horas, música no museu, com a participação da Camerata JKO, do Conservatório Estadual de Música. E no dia 24 de maio, das 9 às 17, Viva a Cidade, um evento que abordará questões ambientais por meio da cultura e de vivências relacionadas ao tema. Exposições com o tema Águas de Pouso Alegre, com a participação do Museu Histórico Municipal Tony Toledo e Fotoclube de Pouso Alegre, no Parque Natural Municipal. Viram quanta atividade interessante? Para agendar a participação de sua escola, grupo, entidade ou empresa, basta ligar para 3429-6510, 3429-6511 ou 3429-6512. Venha participar conosco!
Estamos de volta com Nossa História e hoje conhecendo um pouco mais sobre a Catedral Metropolitana de Pouso Alegre. O nosso entrevistado de hoje é o cônego Edson Oriolo, que atualmente foi nomeado Bispo Auxiliar de Belo Horizonte e que irá nos contar qual a importância da catedral como bem tombado e detalhes da sua estrutura. E para fazer essa entrevista, vou chamar agora a coordenadora do museu. Magda, é com você. Estamos diretamente aqui do Museu Histórico Municipal Tony Toledo. Ao fundo vocês ouvem essa chuva que está caindo para refrescar aí, esses dias quentes que a gente teve nos últimos dias. E hoje a gente vai falar um pouco mais sobre a catedral. Estamos aqui com o cônego Edson Oriolo. Ai, desculpa. Tá, estamos aqui? Pode ser do estamos aqui? Estamos aqui. Isso. Estamos aqui com o cônego Edson Oriolo, que foi nomeado Bispo Auxiliar da cidade de Belo Horizonte e que vai falar um pouquinho mais para a gente sobre a sua experiência à frente da catedral. Cônego Edson, seja bem-vindo à nossa história de hoje. É uma alegria a gente poder estar aqui e partilhar um pouquinho da história, né? Eu acho que eu sempre me preocupei em ser histórico, falar dentro da história, nós vivemos dentro da história e a gente vai construindo a história, né? Cada pessoa tem a sua maneira de dar a sua participação nessa grande história, que é a história da cidade de Pouso Alegre, que é a cidade também, dentro da cidade, nós temos aí essa nossa belíssima catedral. Isso. Bom, cônego Edson, qual a importância da catedral ser um bem patrimonial histórico tombado aqui para Pouso Alegre? A catedral de Pouso Alegre, ela é desde o início do século, né, quando tornou a diocese de Pouso Alegre. E depois, na década de 50, desmanchou a catedral antiga e construiu esta nova catedral. Se nós olharmos em todo o estado de Minas Gerais, nós vamos perceber que é uma das mais bonitas e é uma das maiores também, porque a maioria das outras catedrais aqui do estado de Minas, elas são catedrais mais antigas, que não mexeram, não reformaram e tenta conservar. E a Catedral de Pouso Alegre, Dom Otávio teve essa grande preocupação. Ele gostava muito a respeito das normas, das regras, das construções de igreja, e ele construiu, levou toda a arquidiocese. Não foi só Pouso Alegre que ajudou a construir a catedral, mas toda a arquidiocese de Pouso Alegre que ajudou dentro desta construção. Se a gente olhar o piso da catedral, foi a cidade de Maria da Fé e a cidade de Santa Rita de Caldas, outras campanhas que foram feitas ao longo. E é importante quando dedica uma catedral como sendo um patrimônio, porque começa a fazer parte da vida, da história do povo. E sendo um patrimônio, nós devemos aí conservar, nós devemos cuidar e nós devemos zelar, que é uma catedral que ela nunca foi terminada oficialmente. Nesses últimos anos que nós tentamos aí dar alguns retoques para concluir a catedral, porque se historicamente é um patrimônio que não chegou num determinado momento e falou, olha, a catedral ela terminou. Isso na década de 80, com Monsenhor Benedito e Dom José, eles tentaram terminar, mas não terminou assim oficialmente. Tem muitos detalhes, muitas coisas que nós ao longo do tempo fomos percebendo aí durante esses 8 anos aqui na frente da catedral. Então é importante não só para a cidade, mas para a igreja e também para a região de todo o sul de Minas. Muito bem. Cônego Edson, explica para a gente o significado do nome catedral. Catedral, ela significa cátedra, significa Pedro, significa bispo, significa alguém responsável no lugar de Pedro. Se nós entrarmos dentro da nossa catedral, nós vamos perceber lá no finalzinho, do que nós chamamos presbitério, uma cadeira e depois um outro suporte, mostrando ali que é a cátedra do bispo. Então, o bispo, que é o responsável, sucessor dos apóstolos, que ela coordena as outras igrejas. Então, por exemplo, por que essa unidade? Quando nós vamos à missa, sempre o padre reza pelo bispo, mostrando o vínculo com a cátedra, com o pastor responsável por aquela região. Por isso, ela é considerada também a igreja mãe, a igreja principal, a igreja da unidade,
a igreja da comunhão. Por isso nós chamamos a catedral a igreja mãe. Por isso que quem está na catedral, é importante a gente perceber, ele não é o pároco, porque a catedral é a igreja do bispo, do responsável que senta na cátedra. Então, quem é o responsável pela catedral, o correto seria o cura da catedral. É aquele que cuida da igreja do bispo, porque o bispo tem a sua igreja, enquanto as outras paróquias, cada padre é o pároco, é o responsável por determinada comunidade paroquial, determinada paróquia. E sobre a cúpula, a catedral tem uma belíssima cúpula. A função dela é estritamente acústica? Pode ajudar nessa dimensão, mas a gente puxa para um lado de uma mística também a catedral, porque a cúpula ela ajuda a mostrar o transcendente. Então isso que é importante. Por isso que as igrejas, vamos olhar até o século XIV, XV, a preocupação das igrejas era construir torres, construir cúpulas, mostrando o quê? Que o sagrado manda no profano. Então, se a gente chegasse numa cidade, o que a gente ia olhar? A primeira coisa que a gente ia ver, a torre da igreja. Olha, o sagrado manda no profano. E hoje nós vivemos um outro fenômeno diferente que chama a urbanização. Então, as pessoas estão vindo para a cidade, não tem onde ficar, então constrói grandes prédios e hoje a gente percebe que as torres das igrejas estão perdendo a sua visibilidade, como aqui em Pouso Alegre também, né? O certo era chegar em Pouso Alegre, dizem os antigos que lá quem desce pelo Fernão Dias, quem vinha da Fernão Dias, via a catedral, a torre da catedral. Hoje já vê os prédios, os grandes monumentos, né? Mas a cúpula é o sentido do transcendente. E a nossa catedral, por ser cópia da região de Roma, da Lombardia, ela tem aquela dinâmica que quando a gente entra dentro da igreja, ela tenta puxar toda a estrutura para o alto, para a cúpula, para o sagrado. Então isso que é importante a gente entrar. Por isso que se entra pela porta da frente, né? A gente entra e a tendência da igreja é puxar a nossa visibilidade para o alto, para as coisas transcendentais. Muito bem. E sobre os vitrais da catedral? Conta um pouco sobre a história, a gente sabe que cada um tem um significado. Sim, quando eu cheguei aqui em Pouso Alegre, 2007, me chamou muita atenção os vitrais da catedral. São inúmeros vitrais. E os vitrais, por que surgiram os vitrais na história da igreja? Os vitrais, eles surgiram como uma forma de catequese. Então, no passado, uma maneira de catequizar era através dos vitrais. Então, o catequista, ele ia com a criança dentro de uma igreja e ele mostrava toda aquela passagem bíblica e acabava mostrando essa visibilidade para as crianças perceberem. E os vitrais têm muitos detalhes. E fui procurar os escritos, não se falava nada a respeito dos vitrais da catedral. E como eu tinha feito um trabalho com os vitrais da paróquia de Borda da Mata, então eu falei, deixa eu trabalhar em cima daqui por causa dos detalhes. Então há uma verdadeira catequese, há uma verdadeira evangelização com os vitrais da catedral. Se nós olharmos lá no fundo, nós vamos perceber a catedral aqui tem um titular como Bom Jesus. Então, se nós olharmos lá no fundo, nós vamos ver o crucifixo, que é o Bom Jesus crucificado, e depois nós vamos olhar 6 vitrais, cada um mostrando os outros títulos de Bom Jesus. Bom Jesus da ressurreição, Bom Jesus da terra fria, mostrando que no Brasil são em torno de 9 títulos de Bom Jesus. Nós temos também no presbitério os vitrais dedicados aos sacramentos. Então são 7 sacramentos, são 7 vitrais e repetindo o sacramento da confirmação por causa da cátedra, o bispo que exerce o sacramento da confirmação. Nas laterais nós temos os dons do Espírito Santo, os 9 dons do Espírito Santo. Lá no coro nós temos Davi tocando a arca e Santa Cecília, que é a padroeira dos músicos. Quem entra tem as 2 chaves da igreja, que é São Pedro e São Paulo. Depois, em cima, nós temos os vitrais voltados para a Eucaristia. Nas capelas laterais, nós temos uma dimensão histórica muito bonita, né? De Nossa Senhora tem Nossa Senhora e a aparição de Nossa Senhora que foi encontrada no Rio Paraíba. No altar de São José, os vitrais mostram o casamento de São José e a morte de São José. Se nós olharmos
No vitral que tem a imagem de São Sebastião, nós temos o martírio de São Sebastião. E uma santa que era muito divulgada na década de 20 aqui na cidade de Pouso Alegre era a Santa Filomena, que quando Dom Otávio, que trouxe essa devoção, ele tinha a Santa Filomena na casa dele, depois no Palácio Episcopal. Daí ele levou essa imagem para a catedral, mostrando a devoção, e lá tem os vitrais voltados para Santa Filomena. Então, uma verdadeira riqueza de evangelização, pegando as passagens bíblicas para que a pessoa possa aí contemplar. E os vitrais, eles ajudam também nesse estilo de igreja. Essa última reforma que eu andei fazendo na catedral, eu fui buscar, porque a gente não inventa, a gente copia da estrutura da Catedral de Buenos Aires. É interessante o jogo dos vitrais que iluminam. Olha a chuva, né? Os vitrais ajudam também para proteger da chuva, né? Então vem a chuva, mas os vitrais, eles dão aquela luminosidade externa, e que reflete internamente e que ajuda a pessoa a contemplar o sagrado. Então nós podemos perceber aí toda essa riqueza desses vitrais, que era uma preocupação da gente restaurar esses vitrais, porque não existe no Brasil a fábrica que faliu na época, por isso que alguns vitrais foram feitos de silicone, outros de chumbo. Na época a fábrica faliu, que estava construindo aí, fazendo os vitrais da catedral. Mas dá toda essa dinâmica da evangelização, e vale a pena quem quiser ir na catedral, contemplar os vitrais, rezar, ver os detalhes do rosto, dos animais, dos desenhos, como que é bem perfeito mesmo, uma maneira de evangelizar e mostrar que aquilo que o Papa Paulo, ou melhor, Papa Bento dizia, que a beleza nos leva à própria santidade, a beleza dos vitrais nos leva à comunhão com Deus. É um trabalho artístico fantástico, sim, sim, né? Bom, Cônego Edson, sabemos que no subsolo da catedral vários bispos foram enterrados. Conta pra gente quais são os bispos que estão enterrados na cripta. Sim, toda catedral ela tem que ter uma cripta. A cripta seria assim onde enterra os bispos. Vamos dizer, eu sempre às vezes falo cemitério da igreja, né? Então a cripta nós temos aqui, e nós tivemos essa preocupação de levar as pessoas a conhecer melhor a cripta aqui da cidade, da nossa catedral. Recentemente eu fui na Catedral de Taubaté, que foi feita uma cripta. Lá não existia, os bispos foram enterrados em várias regiões. Então o pároco de lá, o cura da catedral, nós somos amigos, então quando ele inaugurou a cripta eu fui lá conhecer. Na nossa catedral nós temos aí desde a sua construção. Temos 3 bispos. Primeiro foi Dom Otávio, construtor, aquele que idealizou toda a beleza da nossa catedral. Depois também Dom José, que marcou muito a cidade de Pouso Alegre, a região do sul de Minas. Se a gente olhar aqui, por exemplo, se Pouso Alegre hoje tem toda essa infraestrutura de saúde, foi Dom José que preocupou com isso. Quem que preocupou em trazer a faculdade de medicina para Pouso Alegre foi Dom José. Quem que preocupou com o direito em Pouso Alegre foi Dom José. Então, é um outro bispo que foi um grande empreendedor na época que exerceu o seu ministério em Pouso Alegre, que acabou morrendo em 1990, que agora, no dia 31 de maio, vai fazer 25 anos da morte de Dom José. Eu sei porque eu vou completar 25 anos e a minha ordenação estava assim, balançando, porque ele estava doente e não sabia a respeito disso, né? Então, Dom José. Depois vem um outro bispo, Dom Bergese, que trabalhou na região de Ribeirão Preto como padre, e lá ele desenvolveu um trabalho muito interessante com as vocações. Daí ele foi nomeado bispo para Guarulhos e veio como arcebispo para Pouso Alegre. É importante a gente saber um detalhe, que o único arcebispo estrangeiro no Brasil foi Dom Bergese. Não existe outro bispo na história que arcebispo estrangeiro numa arquidiocese. Sempre tem que ser um bispo da nação, o respeito, né? E ele foi o primeiro e o único arcebispo estrangeiro exercendo
assim a sua missão numa arquidiocese. Então nós temos 3 bispos. Outra coisa importante, reativamos a cripta ali, não para enterrar novos bispos, mas para rezar assim pelas almas, rezar pelos mortos. Então todas as segundas-feiras, às 15 horas, às 3 horas da tarde, nós temos missa lá na cripta. Lembrar dos mortos, lembrar daquelas pessoas que estão na eternidade, que é um estímulo para a gente também que quer a vida, ver exemplo de pessoas para a gente continuar cada vez mais a nossa missão. Muito bem. Bom, qualquer pessoa tem acesso a esses eventos na cripta? Sim, qualquer pessoa só chega. Ela fica trancada. Agora nós ativamos uma porta pela lateral. Quem vem da Bom Jesus tem uma entrada ali. Mas a pessoa que quiser visitar, é só pedir lá para os responsáveis, para os funcionários da catedral, os colaboradores da catedral, que pode abrir, vai lá, reza, faz a sua oração. Recentemente eu coloquei as fotos dos bispos que estão enterrados lá, então a pessoa já tem uma visibilidade melhor para ver que Dom Otávio, Dom José e também o próprio Dom Bergês, porque com o passar do tempo nós vamos esquecendo, né? Que nem a pessoa morre, a missa no dia do enterro tem bastante gente, a missa de 7º dia já cai um pouco, de mês já não tem mais ninguém, passou um ano, ninguém lembra mais. Então é uma maneira de lembrar essa dimensão histórica, né? Aqui existe uma história, né? É interessante, Karl Popper, ele tem fala de 3 mundos. Então ele fala de um mundo que é a história, que o mundo que eu tenho uma grande amiga que chama biblioteca, que eu gosto demais dela, toda noite eu gosto de ficar conversando com ela. É o mundo da história, da gente perceber, isso é muito importante. Bacana. Bom, Cônego Edson, a catedral é um ponto turístico visitado por turistas durante o ano todo. O senhor teria uma estimativa de quantos visitantes a catedral recebe ao mês, ao ano? Sim, vamos partir pela máxima. Pouso Alegre é uma cidade que está crescendo cada vez mais, né? Nós estamos aí atingindo mais de 130 mil habitantes e a catedral ela fica no centro, vamos dizer, no coração. Até a marca que mede a altitude da cidade de Pouso Alegre, agora recentemente eles colocaram na escadaria da catedral. Antes ficava lá na imagem de Nossa Senhora na frente, agora fica na escadaria da catedral a altitude. Então quer dizer que é o centro, aonde que dá a altitude da cidade e é o coração, e ali são inúmeras pessoas. De segunda a segunda, pelas pesquisas que eu tenho feito, em torno de 10 a 11 mil pessoas que passam. Então nós temos muita atividade, temos missas, temos momento de oração, e em torno de 7 mil pessoas são pessoas diferentes. 3 mil pessoas sempre são aquelas que frequentam e fazem da catedral a sua casa de oração. Bom, qual é a agenda de eventos e festas que compõem o calendário anual da catedral? A catedral ela tem, como toda paróquia, momentos importantes, né? A catedral sobressai um pouquinho porque a igreja da sede episcopal, da sede, vamos dizer aí, a Catedral da Sé. Eu sempre falo na catedral, porque nós do sul de Minas, quando falamos Catedral da Sé, a gente lembra de São Paulo. E aqui é a Catedral da Sé. Ela é catedral metropolitana também. Então a gente poderia criar esse hábito, que eu não consegui aqui em Pouso Alegre, estou indo embora, mas não consegui falar a Catedral da Sé. Quando falar Catedral da Sé, todos nós vamos saber que é a Catedral da Sé, porque nós fomos educados em São Paulo e esquecemos que aqui é a catedral. E ela é Sé metropolitana ainda, né? Então ela tem essa dimensão que tem muitas atividades. Temos a festa de São Sebastião, que não é uma festa assim muito divulgada e também não é assim muito bem celebrada. Me chamou muita atenção porque que São Sebastião não tenha tanta força aqui na cidade de Pouso Alegre. E eu, como gosto de ser histórico, eu fui descobrir que em 1903, quando virou Diocese de Pouso Alegre, um grupo de padres da região de Botelho,
Bandeira do Sul, São Sebastião do Paraíso. Aquela região pertencia a Pouso Alegre. E eles fizeram um abaixo-assinado, em torno de 70% das paróquias que fizeram hoje não pertencem mais à Arquidiocese de Pouso Alegre, para que São Sebastião fosse o padroeiro da diocese. E aí ficou sabendo. Mas mesmo o Monsenhor Zé Paulino, que criou toda a estrutura para que Pouso Alegre fosse diocese, e dificultou muito, porque ele foi mais esperto, que era para ser campanha, e ele criou aqui, comprou muito terreno aqui na região, por isso que muita gente não queria ser bispo de Pouso Alegre, porque era uma diocese que só estava devendo, ele comprou muita coisa para ter um patrimônio e não pagou. Então, o Monsenhor Zé Paulino, ele falou assim, olha, que fosse, não, mas ele tem coisa boa também, não foi tanto nessa situação. Ele queria que fosse São José, porque a devoção maior aqui no sul de Minas, para nós aqui nesse pedaço, era São José, mas Roma aprovou como o padroeiro da diocese de Pouso Alegre, São Sebastião. Então nós temos a festa São Sebastião no dia 20 de janeiro, depois da Semana Santa, que tentamos resgatar aí nos últimos anos toda uma mística, que é importante, muitas pessoas participando. A festa do Bom Jesus, que é importante também, uma divulgação muito grande, e depois essas outras solenidades que acontecem em todas as outras paróquias, né? A festa de Corpus Christi, depois a festa do Natal. Nós ativamos bastante aí recentemente com as apresentações natalinas para criar o espírito do Natal aqui na cidade de Pouso Alegre. Então são estas grandes solenidades que nós temos para viver os mistérios de Jesus Cristo, da Igreja e do Homem, dentro da Catedral desta Sé aqui de Pouso Alegre. Cônego Edson, como curador da Catedral, quais foram as suas principais realizações? Duas realizações importantes. Primeiro, no aspecto pastoral. O que significa o aspecto pastoral? A ação da Igreja. Então, desde 2007, quando eu assumi a Catedral, eu preocupei dar uma dinâmica diferente para evangelizar. E aí nós fomos trabalhando como a questão da pastoral urbana, como evangelizar num centro maior. E acredito que isso também me deu muitas bênçãos, muitas graças de Deus. Depois de escrever em várias revistas a nível nacional, Revista Eclesiástica Brasileira, Revista Paróquia, Lumen Veritatis, Revista Eclésia e tantas outras revistas, essa experiência de uma evangelização no centro da cidade, eu tive a oportunidade de ir dar curso para o clero de João Pessoa, para o clero de Curitiba, para o clero de Salvador, o clero de Campo Grande, clero e tantas outras cidades maiores, né? Isso ajudou bastante a gente mostrar que, eu sempre falo, a catedral é como uma rodoviária. Toda hora que a gente chega na rodoviária tem ônibus para qualquer lugar. E toda hora que a pessoa chega na catedral tem momentos de oração para o transcendente. Então, de manhã, antes de começar o dia, tem a missa às 7 horas. Na hora do almoço, quantas pessoas que vão lá, tem a missa do meio-dia 15. Na quinta-feira tem a missa com os doentes. Tem celebrações, pode chegar lá, tem um grupo de terço rezando lá na entrada, tem atendimento dos padres, funcionando assim porque pessoas, e a gente atende pessoas de várias regiões. Muitas pessoas falar na catedral tem padre à toa, né? Até que é bom, porque está lá para atender, e desde o início até o atendimento dos padres. Depois nós temos também o atendimento dos funcionários. Nós trabalhamos aí com uma logística da Disney com os funcionários, né? No que é circunstancial, no que é urgente, no que é importante, o atendimento. Uma outra coisa que é importante, a limpeza, pode olhar na catedral, que é uma dinâmica hoje de uma logística, de uma gestão. Então, essa dimensão pastoral que nós trabalhamos bastante nesses 8 anos que eu fiquei. E uma outra coisa, a questão do tempo. Houve inúmeras reformas, né? Mais de 2 milhões que nós gastamos aí nas reformas da catedral. Os confessionários, a questão do som, telhado, está chovendo, né? Então, o telhado na catedral não precisa ninguém levar guarda-chuva, né? Porque tá lá
todo o telhado, houve uma reforma. A parte de iluminação, eu dou muito curso, eu sempre pergunto para as pessoas nos cursos, qual que é a igreja que tem gerador? Até hoje eu não achei nenhuma. E a nossa catedral tem um gerador, se acabar energia, funciona tranquilamente. A parte elétrica. Outra questão também, a pintura, tanto a pintura interna quanto a pintura externa. Recentemente nós reformamos aí o climatizador, nós temos para a pessoa sentir bem, porque se a gente vai rezar, se a gente quer buscar, a gente tem que ter um lugar saudável, um lugar gostoso, a gente tem que sentir bem, tem que sentar num banco limpo, a temperatura tem que ajudar, porque senão a gente está num lugar estranho. Quero sair daqui porque está quente, tem isso, tem aquilo, toda essa estrutura que nós fizemos. E agora, recentemente, o escritório paroquial. Então, foi essas questões para mostrar que o templo perfeito, um templo belo, um templo bonito, ele nos leva a gente a sentir bem e buscar o transcendente. Essa que foi a grande preocupação. Se sentir em casa mesmo, sim, né, sim, Cônego Edson? É. Bom, eu comentei no início que o senhor foi nomeado como bispo auxiliar da cidade de Belo Horizonte, né? O senhor já tem uma previsão para deixar Pouso Alegre e assumir esse cargo? Gente que tem vocação para padre não tem para bispo, né? Então nunca imaginei que um dia eu ia receber essa graça de Deus. No dia 16, vivendo aquela semana de março, né? 16, 17, 18, a secretaria, a embaixada do Vaticano, da Santa Sé, me chama em Brasília, né? E eu fui lá, quando eu cheguei, entregaram uma carta que eu já era bispo. Eu falei, mas parei, essas coisas não é por aí, né? Que o Papa já tinha nomeado bispo auxiliar de Belo Horizonte. Eu falei, olha, mas eu preciso de pensar. Não, você não precisa de pensar, você já é bispo. É o sim que tá. E a gente acabou, pedindo um tempo a rezar bastante, ver a minha estrutura psíquica, humana, religiosa, para ver se ver a vontade de Deus, e dei o meu sim, né? Então a gente está deixando Pouso Alegre. A minha ordenação vai ser no dia 11 de julho, às 15 horas, aqui na Catedral, porque já tem 8 anos que eu estou aqui. Eu sou de Itajubá e a gente já faz 25 anos como padre que já saí de lá. Trabalhei em Ouro Fino 6 anos, trabalhei em Borda da Mata 10 anos, 8 anos aqui, trabalhei 1 ano no seminário, então vai ser aqui. E a partir de agosto eu já estou assumindo uma região lá na cidade de Belo Horizonte. Então lá eu vou tomar conta de 81 paróquias, né? Aqui, então é um clero grande também. É na região, eu não conheço Belo Horizonte, assim, de passagem. Nós do sul de Minas, para nós a capital é São Paulo, né? Agora eu vou ter que aprender a falar que é a capital de Minas, Belo Horizonte. Né? Belo Horizonte, quando a gente fala Belo Horizonte, é longe, demora para ir, são quantas horas de viagem. E a região que eu vou tomar conta é a região ali perto da rodoviária, não conheço direito, a região da Pampulha e uma outra cidade satélite que faz parte, junto com outros bispos, né? Porque Belo Horizonte tem o nosso arcebispo Dom Valmor, que é o responsável, e depois são 4 bispos auxiliares. Então, tem um que toma conta da universidade, Dom Mol, tem o Dom Justino, o Dom Fec, e eu entrando agora fazer parte da família arquidiocesana lá de Belo Horizonte. Muito bem. E para o senhor, como foi participar de todo esse contexto da história da Catedral nos últimos anos? Eu não sei o que eu poderia responder, né? A gente veio como um missionário, como alguém para evangelizar. Eu acho que isso foi bênção, é o que eu tenho falado muito, da misericórdia de Deus na minha vida, o olhar misericordioso de Deus para comigo, né? Eu vim com o meu jeito de ser, com uma preocupação de ser um homem de Deus, de evangelizar, de anunciar a boa nova, de levar as pessoas para junto de Deus. E Pouso Alegre, se nós olharmos nas estatísticas dos últimos censos, é uma cidade católica. Por exemplo, na última estatística nós temos 70% no Brasil, quase 70%, Minas
75% de católicos no estado, Pouso Alegre 86%. Então é um povo muito religioso. Nós temos mais de 50 missas no domingo. Olha, tem missa de meia hora, assim, se a gente for analisar. E dentro dessa preocupação, é um povo religioso, é um povo que busca as coisas do alto, é um povo que, dentro dessa situação, acredito que foi aí uma pequena sementinha, um grão de areia dentro dessa experiência aí das pessoas, mostrar que o importante, lembrando de mim, falar que vale a pena ter Deus no coração, já fico contente dentro dessa situação, fazendo parte da história. Até recebi título de cidadão pouso-alegrense, né? Até eu achei estranho, porque logo quando eu cheguei já recebi esse título, né? Sou cidadão bordamatense também, sou natural de Itajubá. Então a gente leva, é um pouso de muita alegria também, né? Esses 8 anos foi assim de muita realização, aprendi a ser padre, aprendi a amar o meu sacerdócio e aprendi a tentar. Às vezes a gente não correspondeu direito aí por causa da exigência, né? Mas essa é difícil, né? A gente não sabe, eu não sei mostrar o dente para todo mundo, né? A gente mostra aos poucos, né? Vai mostrando a personalidade, mas acredito que a gente veio em nome de Deus e a gente sai também para uma terra de missão em nome de Deus, né? Só que agora o horizonte é maior, né? Dizem que é belo, mas ele é grande, né? É um horizonte que a gente vai lá tentar continuar com esse aprendizagem aqui da cidade, dos paroquianos de Pouso Alegre. Bom, aproveito para agradecer a sua presença, a sua disponibilidade aqui no Nossa História de hoje e também para parabenizá-lo por toda essa gestão empreendedora que o senhor teve nos últimos anos à frente da Catedral. Eu agradeço a toda a turma aqui da Câmara, todo o pessoal do museu, da Prefeitura, das parcerias que nós fizemos muitas vezes, né? Acredito que vocês também fizeram parte dessa história da minha preocupação em evangelizar, né? Eu sempre preocupo hoje, vamos fazer parcerias, isso que é importante, porque todo lugar, toda instituição tem alguém que Deus está lá no coração daquela pessoa, ela pode ajudar um pouquinho mais e ela vai colocar aquilo a serviço e quem ganha com isso é a nossa igreja. Então eu agradeço muito essas oportunidades e que vocês rezem para que a gente possa continuar cada vez mais essa missão, né? O mundo dá muitas voltas, nas voltas da vida a gente vai se encontrar aí futuramente. Nós aqui do museu desejamos boa sorte nessa nova empreitada. Cônego Edson, o museu estará sempre de portas abertas para o senhor e para todos vocês que estão nos assistindo. Voltamos agora ao estúdio, é com você, Cristiane. Obrigada, Magda, pela entrevista de hoje. E o Nossa História está chegando ao fim, mas a semana que vem tem mais. E lembre-se, essa não é uma história qualquer, e ela merece sim ser preservada, ser guardada. Mais do que isso, ela merece ser contada e compartilhada com cada um de vocês, porque afinal de contas, essa é a nossa história. Até a próxima!